Bom dia a todos. Vamos começar fazendo uma revisão aqui da aula passada. Na aula passada, a gente começou a estudar sobre acústica, né? Sobre as ondas sonoras. Nós vimos mais uma vez que o som é onda mecânica. Se ela é mecânica, só se propaga em sólidos e em fluidos. Beliz, me lembra o que é um fluido? O fluido é material que pode ser líquido ou gasoso. Então, o som não existe no vácuo, porque vácuo é a ausência de matéria. Só existe som onde tem algum gás, algum sólido ou algum líquido. O som é uma onda longitudinal, então a direção que ele vibra é a mesma direção que ele se propaga. Então, se ele vibra para frente, ele se propaga para frente. Se ele vibra para a direita, ele se propaga para a direita. E ele é uma onda tridimensional. Bom dia, Lu. Bom dia, Aline. Bom dia, galera que está chegando. E ele é uma onda tridimensional. Quando você fala, o som ele se espalha tridimensionalmente por todas as direções. Vamos lembrar que para ter som, quando você emite o som, as partículas que estão perto vibram, que vibram as próximas, que vibram as próximas, que vibram as próximas. Então, essa energia vai sendo propagada até chegar no seu tímpano e vibrar o tímpano para poder provocar o som dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro. Mas claro que isso é uma visão, como é que eu posso dizer? Uma visão mais resumida, né? Porque, como vocês estão vendo aí na orelha, tem diversos órgãozinhos que vão trabalhar para poder você interpretar essa vibração e transformar em som, e você entender. Como eu não sou da área da saúde, e nem vocês são ainda, pelo menos alguns possam ser no futuro, mas vocês não precisam saber o nome de cada partezinha dessa, de como elas trabalham, vocês não precisam. Se você um dia for seguir na área de fonoaudiologia, de medicina relacionada a essa parte específica, aí vocês vão ter que saber, né, cada partezinha dessa. Mas não é o caso da gente aqui. Aqui a gente, na física, pode falar que simplesmente o som se propaga através da matéria, a energia, né, vai se propagar até que vibra o seu tímpano. Nós vimos que nós escutamos sons que vão de 20 a 20 mil hertz, lembra disso? Vão de 20 a 20 mil hertz, que são os sons audíveis. Acima de 20 mil é o que a gente chama de ultrassom, e abaixo de 20 é o que a gente chama de infrassom. Por isso que se tinha aqueles apitos de cachorro que quando você assopra você não escuta, porque a faixa ali está, sei lá, entre 16 a 19 hertz. Não sei, estou chutando aqui, tá? Porque eu não lembro qual é a faixa. Mas com certeza não é acima de 20. Porque se fosse acima de 20, você ia escutar. E por que o cachorro escuta, Belize? Porque o cachorro tem uma faixa de frequência diferente da sua. A faixa de frequência dele varia de 15 a 50 mil hertz, tá? Aí nós vimos que os ultrassons podem ser usados em equipamentos, né, para fazer imagem. Nós vimos que a velocidade do som, ela depende do meio, né? Então, por exemplo, em sólidos, o som tem uma velocidade, em líquidos, o som tem outra velocidade, e em gases tem uma outra velocidade. No geral, é mais rápido em sólidos, depois em líquidos e depois em gases. Vocês lembram por que é mais rápido em sólido? O segundo mais rápido são os líquidos e os mais lentos são os gases. Vocês lembram o porquê disso? Quem lembra por que é mais rápido em sólidos? Expliquei isso na aula passada. Quem lembra aí por que é mais rápido em materiais sólidos, depois em materiais líquidos e, por fim, é mais lento em gases? Quem sabe me dizer? Quem vai ser o primeiro a me dizer a resposta aí? Lembrando, gente, que como atualizou, né, às vezes sobe isso, Lineker, mas tem uma palavra que não é só organização, né? Tem uma palavra que a gente vai trocar por organização das moléculas. Tem uma palavrinha. Isso, Marina, é pela aproximação das moléculas. Então, a gente não fala... Tem a ver com a organização? Tem a ver com a organização. Mas qual é a palavra relacionada à organização das moléculas que influencia? É a aproximação delas. Os sólidos, elas estão organizadas de uma maneira que são mais próximas umas das outras. Aí, quando essa vibra essa bem rápido. No líquido, estão mais afastados. Quando essa vibra, demora mais para vibrar essa daqui. E no gás, estão bem mais afastados. Então, quando uma vibra, vai demorar muito mais para vibrar a outra. Lembra disso? E também tem uma influência com a temperatura, né?
Quanto mais alta a temperatura, ó, mais alto a velocidade, ó. Na temperatura de -10, a velocidade do ar é de 330. Na temperatura de 20, é de 343. Na temperatura de 500 graus Celsius, já é de 550. E na temperatura de 1000 graus Celsius, já é de 700 metros por segundo. Então, perceba que quanto maior a temperatura, também maior a velocidade. Então, a velocidade do som, ela depende do meio e depende da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, é mais alta a velocidade. Por quê, Belis? Porque quanto maior a temperatura, a molécula vibra mais. Se a molécula vibra mais, é mais fácil passar a vibração, porque som é a transmissão da vibração, né, da energia através da vibração de um ponto a outro. Aí eu mostrei para vocês que tem uma fórmula para isso, né? Mas isso aqui é só a título de curiosidade, porque os vestibulares não cobram essa fórmula. Mas existe uma fórmula de como calcular a velocidade do som a depender do tipo de meio e da temperatura daquele meio. Estão conseguindo lembrar um pouquinho do assunto passado? Isso aqui tudo a gente viu no assunto passado, tá? A gente viu que a velocidade do som no ar, a gente fala que é aproximadamente 340 metros por segundo, né? Claro que isso está fazendo uma aproximação, porque a gente sabe que depende da temperatura, né? Depende da quantidade de moléculas, mas aproximadamente a gente fala que é 340 metros por segundo. E quando você tem uma velocidade acima disso, a gente fala que a velocidade rompeu, que aquele objeto rompeu a barreira do som. O que é romper a barreira do som? É ter uma velocidade acima da velocidade do som. E, por fim, nós vimos as 3 qualidades fisiológicas do som. Nós vimos que a altura não é o volume. As pessoas pensam que a altura é volume. A altura é a frequência do som. A altura é se um som é alto ou se um som é baixo. E som alto e som baixo não é gritar ou falar baixinho. Som alto é som agudo, som baixo é som grave. Então, ó, som agudo é um som alto. Som grave é um som baixo. E como é que eu sei se um som é agudo ou grave, Belis? Agudo, a frequência é grande. Grave, a frequência é pequena. Então, no geral, porque claro que existem exceções, no geral, mulheres têm vozes mais agudas e homens têm vozes mais graves. Ou seja, mulheres têm vozes mais altas, homens têm vozes mais baixas. Mas não significa dizer que mulheres gritam. Não tem nada a ver com isso. Porque gritar não é altura. Gritar é intensidade. Intensidade é que tem a ver com o volume do som. Se um som é intenso, o volume é grande. A gente fala que o som é forte. Se o som tem pouca intensidade, por exemplo, se eu estiver falando assim, talvez você nem esteja me escutando quando estava falando daquela maneira, porque minha intensidade era muito pequena. Se a intensidade é pequena, a gente fala que o som é fraco. Então, na física, som forte, som fraco é sussurrar, som forte é gritar. Então, eu sei que no dia a dia, eu tenho ciência disso, que no dia a dia, quando a gente não está escutando alguma coisa, a gente fala, não sei quem, fala mais alto aí. Aí a pessoa vai e grita. Eu sei, mas isso está errado. O correto seria falar mais forte, aumenta a intensidade. E se a pessoa está gritando, o correto não é falar, vixe, tu está gritando, fala mais baixo aí que tu está gritando. Não, isso não é o correto. O correto, fisicamente falando, é fala mais fraco aí, ou fala menos intensamente, tá? Isso é o correto em provas, em vestibular, no Enem. Eu sei que você não vai ser o chato de ficar corrigindo as pessoas no dia a dia. Eu tenho ciência disso. Mas eu tenho que te falar a maneira correta. Em prova, forte e fraco é sussurrar, é gritar. Em prova, alto e baixo, alto é agudo, baixo é grave.
E, por fim, nós falamos de timbre. Quem lembra como é que a gente pode caracterizar o timbre? A gente pode caracterizar o timbre como se fosse, entre aspas, a impressão digital do som. Cada som tem o seu timbre próprio, é específico. Para os humanos, quem dá esse timbre, principalmente, são as pregas vocálicas, tá? Então, para os humanos, principalmente, são as pregas vocálicas. Para os instrumentos, aí depende do tipo de acordamento, se foi de nylon, se foi de aço, depende do tipo de madeira que foi usado, depende como o instrumento foi feito, da espessura do instrumento. Para quem é leigo, Belém, sou leigo. Eu não entendo quase nada de música. Para mim, se você usar um violão muito ruim e um violão muito bom, eu não vou saber a diferença. Mas para quem entende de música, violões de marcas diferentes têm timbres diferentes, porque tem madeiras diferentes, tem cordas diferentes, tem tensão na corda diferente, e isso tudo junto dá o timbre do instrumento. Tá certo? Então, timbre, entre aspas, é como se fosse a impressão digital do som. Então, para quem está chegando agora, que eu vi algumas pessoas falando aí, não se preocupa, que até agora eu só fiz revisão da aula passada. Lembrando que essas aulas sempre são gravadas e postadas no YouTube, caso você queira ver de novo o iniciozinho e a revisão delas. Agora vamos começar o assunto novo da aula de hoje. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que a gente veria o cálculo da intensidade, que eu não falei na aula passada por conta que eu não queria dar o cálculo naquele dia para vocês, eu queria falar da parte teórica. Mas que hoje a gente veria esse cálculo de como medir essa intensidade. Bom, para medir essa intensidade, que é o que você chama de volume, né? Você mede através dessa fórmula de intensidade. Potência dividido por área, tá? Como o som é tridimensional, a área é a área de uma esfera. Lá na matemática, com certeza vocês já viram a área de uma esfera, que é 4πr². Então, você vai substituir aqui, ó, e a fórmula de intensidade é potência dividido por 4πr². Beleza? Da onde saiu esse 4πr²? É porque o som ele é tridimensional. Quando você fala, ele se propaga em todas as dimensões, então forma uma esfera. E a área de uma esfera não é a área de um círculo. A área de um círculo é região plana. A área de um círculo é πr². Isso é círculo, é região plana. A área de uma esfera é tridimensional, é 4πr². Não confunda círculo com esfera. São coisas diferentes. Por isso que a intensidade é potência sobre 4πr². Π é um valor fixo e R é a distância de quem está falando até o ponto que você quer escutar. Obviamente, quanto mais distante for, maior é o R, e se o R aumenta, a intensidade ela vai diminuir. Vocês concordam comigo? Porque quanto mais distante você está do observador, mais difícil é para escutar. Imagina, a pessoa está do seu ladinho. Você conversa com ela, os dois escutam perfeitamente. Agora, você está no início da rua, a pessoa está no fim da rua. Se a pessoa falar com a mesma intensidade que ela falava do seu lado, você não vai escutar. Você vai ter que pedir para a pessoa gritar, falar mais forte. E aí, talvez você escute. Porque quanto mais distante, aumenta o R, e se aumenta o R, a intensidade diminui, porque aumenta a distância. Então, a intensidade é a quantidade de energia que chega em uma área. Quanto mais perto você tiver, ó, mais energia está chegando nessa área. Quanto mais distante você tiver, menos energia está chegando na mesma quantidade de área. Tá claro que a intensidade... Isso é efeito Doppler? Não, Lu. Efeito Doppler é o efeito que muda a frequência. Aqui a gente não está mudando frequência, Lu.
Aqui a gente está calculando a intensidade do som. Efeito Doppler é mais para frente um pouquinho. A gente vai falar dele de novo hoje, mas não é efeito Doppler, não. O efeito Doppler, ele muda a frequência. Aquilo é só para calcular a intensidade, para saber se o som é forte ou se o som é fraco. E qual é a unidade de medida, Beliz? Vocês lembram, né, que potência é em watts. Porque potência a gente estudou já esse ano, inclusive lá no assunto de calorimetria. E área é metro quadrado. Logo, intensidade, que é potência dividido por área, intensidade é o watt dividido por metro quadrado. É a quantidade de potência por metro quadrado. Então, é o watt por metro quadrado. Alguma dúvida, gente, da unidade de medida? Sejam sinceros aí. Vocês têm alguma dúvida da unidade de medida? Belis, você falou que a gente já estudou potência esse ano? Já. Vamos lembrar? Quem lembra a fórmula de potência que a gente viu esse ano, que a gente chama de POT ou de P? Que a gente viu potência para calorimetria. Quem lembra qual é a fórmula? Vixe, Belis, foi do assunto passado, é difícil lembrar. Eu sei, mas infelizmente, né, a gente tem que sair emendando as coisas, porque muitas vezes os assuntos estão relacionados e, principalmente no Enem de verdade, no Enem oficial, não é como o Enem do colégio, que a gente escolhe um assunto para fazer. No Enem oficial, são todos os assuntos. Então, potência, vocês viram lá comigo em calorimetria, que era calor por tempo, porque calor é energia. Então, ó, para quem não lembra, vocês viram lá em calorimetria que potência é energia por tempo. A única diferença, e isso, Lu, a única diferença que calorimetria, a energia, o nome era calor. Aí ganhava o símbolo Q. Aqui, em ondas, a energia a gente chama de E mesmo. Tá certo? Então, potência é energia por tempo. Lá na calorimetria, a energia a gente chama de calor, que é energia térmica. Aqui, a gente só chama de energia mesmo. Então, a gente bota a letra E. Tá? Isso aqui foi mais para lembrar, porque potência nós já estudamos. Potência é a quantidade de energia gasta em um certo tempo. Então, se você pegar, ó, você pode pegar essa potência e substituir aqui, ó, se você quiser. Então, intensidade, que é potência sobre área, substitui potência, então fica energia sobre área vezes tempo. Ah, beleza. E quando é que eu vou usar uma ou a outra? Gente, vai depender da questão. Mais para frente a gente vai ver algumas questões no decorrer da aula, e aí vocês vão ver quando vai depender da questão. Se eu vou usar essa ou se eu vou usar essa. Vai depender do que a questão me fornece de informações. Se a questão fala de potência, eu vou usar a primeira. Se a questão fala de energia, eu vou usar a segunda, tá? Mas são iguais. Só são maneiras diferentes de ver a mesma equação, tá? Então, não precisa decorar as duas. Porque se você decorar só essa daqui, só de vermelho, que é a que eu gosto mais, é só você lembrar que potência é energia por tempo. Então, mesmo que não dê potência, você divide energia, sei lá, 40 joules. E falou que o tempo é 20 segundos. Aí você divide e acha que a potência é 2 watts. Aí você pega essa potência e coloca aqui. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender? No dia a dia, a gente não mede muita intensidade com o watts por metro quadrado. Quem lembra qual a unidade de medida muito usada para volume no dia a dia? Tem uma unidade de medida muito usada para volume no dia a dia. Quem lembra? Eu comentei sobre ela na semana passada. Quem lembra qual a unidade de medida muito usada no dia a dia? Não é o watt por metro quadrado. Isso! Parabéns! Então, decibéis, ela é a unidade de medida mais usada para a gente saber a intensidade do som. Então, Alexander Graham Bell, eu não sei a pronúncia, tá, gente? Perdoem.
ele era um fonoaudiólogo, um cientista que estudou sobre isso. Então, como eu sempre falo para vocês, hoje em dia a gente é muito específico a coisa, né? Quem estuda direito, só estuda direito. Quem estuda física, só física. Química, só química. Mas séculos atrás não eram assim, né? As pessoas estudavam muitas coisas. Então, esse fonoaudiólogo, ele foi a pessoa que desenvolveu a maneira de como calcular a intensidade sonora. E, em homenagem a ele, a unidade de medida é o decibel. Na verdade, é o bel. Mas como o número de bel é muito grande, no dia a dia a gente não ouve em bels, porque é uma quantidade muito grande. Então a gente divide por 10. E a gente chama de decibel. Decibel é porque a gente pega o bel e divide por 10. Por isso que o nome é decibel. É dividir o bel por 10. É porque o bel é uma unidade de medida muito grande. Então, para não usar o bel, que é muito grande, a gente usa o decibel. Porque as coisas no nosso dia a dia, elas são volumes menores. E como é que mede, Belize, essa quantidade de decibéis? É através dessa formulazinha aqui, ó, desse logaritmo aqui, ó. 10 log de I sobre IO na base 10. Vixe, Belize, vai ter que usar logaritmo, é? Vai. Mas não se preocupa que você só precisa saber as propriedades de logaritmo da base 10, que são mais fáceis. Por exemplo, quem lembra quanto é o log de 10 a quarta na base 10? Isso aqui é a coisa mais básica de logaritmo, que é o que a gente vai precisar na física. Eu sei que logaritmo é muito mais difícil do que isso, mas isso daqui é o que a gente precisa. É 4. Porque quando é logaritmo na base 10 de expoente 10, é só pegar esse número e botar para frente. É a resposta. Eu sei que log das outras bases não é assim. Os logs da outra base, para você achar, tem que fazer, né? B elevado a x é igual a A, né? Só que em física, a gente não precisa dessas outras bases. Por que não? Porque em física, a nossa base é sempre 10. Então, a gente vai usar o logaritmo mais fácil que existe. Beleza? E o que é esse I? E o que é esse I0 e O? Bom, I é a intensidade daquele ambiente. I0 é a menor intensidade que o seu ouvido escuta, que a gente chama de limiar da audibilidade. Se eu falar dessa maneira, você provavelmente não está escutando, porque a intensidade era tão pequenininha que não era suficiente para atingir o seu tímpano. Nesse caso aqui, né, vai atingir o microfone, do microfone do celular, levar a informação através da internet para sua casa. Tá tão pequena que não chega. Percebe? Não foi que o áudio cortou não, viu, gente? É que eu, de propósito, estou falando, sussurrando, para mostrar para você que existe um limite de audibilidade para escutar. Se a intensidade for muito pequena, você não escuta. O limite do ser humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Menos do que isso, você não vai conseguir escutar o som. O som vai ser tão fraquinho, a intensidade vai ser tão pequena que não consegue vibrar o seu tímpano. Então, IO é um valor fixo que para os seres humanos é 10 a menos 12. Outros animais vão ter outros valores, né, gente? Porque aqui a gente está falando do ser humano. E o valor máximo, Belize? Gente, valor máximo tem à vontade. Agora, o valor máximo que você aguenta dor, sem sofrer dor, é 1 watt por metro quadrado. Até 1, você não sente dor. A partir de 1,2 watt por metro quadrado de intensidade, você já sente dor. Não é que você não escuta o som, você escuta, mas vai ser tão intenso que vai provocar dor no seu ouvido. Lembra que na aula da semana passada, eu botei para vocês um gráfico, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Eu botei para vocês um gráfico do limiar da dor, ó. O limiar da dor tem a ver com a quantidade de decibéis, ó. Então, se a quantidade de decibéis for grande, vai estar mais próximo do limiar da dor. Não é que você não escute o som, você escuta. Só que vai provocar dor em você. Tá? Então, quanto mais intenso for um som,
Se passar essa intensidade de 1, você vai sentir dor. Se for 1 ou menos, você não sente dor, é suportável. Acima disso, começa a sentir dor. Beleza? Você pode mostrar pra gente uma continha aí, pra gente ver como é que vai usar essas coisas? Posso. Mas antes da continha, só a título de curiosidade, aqui tem uma tabelinha, ó, da quantidade de decibéis do som das coisas, tá? Óbvio que isso não é para decorar, viu, pessoas? Pelo amor de Deus, vocês são segundo ano. Então, um trovão é 120 decibéis. Uma pessoa respirando ofegante é 30 decibéis. Conversando com voz normal, 60 decibéis. E, claro, a quantidade de decibéis não é a única coisa que provoca danos a você. Também é o tempo. Porque você pode estar em um ambiente que a quantidade de decibéis é 85, por exemplo, e se você ficar por uma exposição acima de 8 horas, você vai começar a ter problemas de saúde. Claro que isso não é um dia ou outro, tá, gente? Eu estou falando aquelas pessoas que trabalham com isso. Não é porque você foi em uma festa que você ficou 3 horas na festa com um volume muito grande do som, o som muito forte, né, porque a gente aprendeu que não é alto, um som muito forte em uma festa, que só porque você ficou naquela festa por 4 horas, que você vai ter sua audição prejudicada para sempre. Não, não é assim. Mas as pessoas que trabalham, por exemplo, no aeroporto, quem já foi em aeroporto sabe que na hora da decolagem, a quantidade de decibéis de um avião é muito grande. Olha aqui, ó, decolagem de um avião, 130 decibéis. Então, todo dia, ela está ali trabalhando mais de 8 horas por dia, exposto àquilo, ela vai ter problemas no futuro de saúde. Perda de audição, problemas físicos, realmente. Então, ela tem que usar esses protetores auriculares para poder proteger a audição dela. Porque note que som também provoca poluição. Olha que louco. As pessoas pensam que poluição é só jogar lixo no chão. Não. Existem vários tipos de poluição. Poluição visual, poluição luminosa, poluição sonora, a poluição do dia a dia mesmo, jogar lixo no chão, dejetos, essas coisas. Então, se você for exposto a um ambiente que tem uma poluição sonora muito grande, uma quantidade de decibéis muito grande, e você for exposto ao longo da sua vida, a vida toda naquilo ali, você vai ter problemas no futuro. É por isso que você não deve usar fones de ouvido com volume muito grande. Porque o fone de ouvido está muito perto do seu tímpano. Então, a quantidade de decibéis ali se intensifica, porque a distância diminui o R. Lembra do R? O R diminui. E aí, se o R diminui, a intensidade aumenta. E se a intensidade aumenta, você não pode ficar exposto àquele som por um tempo prolongado. E aí, adolescentes escutam som com volume grande, né? Som forte, por muito tempo com fone de ouvido. E aí depois, quando passa a fase da adolescência, quando chega na fase adulta, não sabe por que perdeu a audição. Nossa, mas eu estou com 30 anos, 40 anos, já perdi 30% da audição, 40%. Eu tenho um primo, fato real, na minha família, que ele tem problema de audição, porque a vida toda na adolescência ele só escutava som com fone de ouvido no volume máximo. Perceba que o celular hoje em dia, quando você passa de 50%, ele te alerta. Já percebeu isso? Celulares mais modernos, quando você passa de 50%, ele te alerta, cuidado. Quando você está com fone de ouvido, né? Não é sem fone de ouvido, mas quando você está com fone de ouvido, ele te alerta que você passou de 50%. Já percebeu? Porque som muito intenso, por um tempo muito prolongado, provoca perda de audição. Dentre outras coisas, né? Perda de audição é uma das coisas. Vamos lá. Beleza. Você está falando, beleza, teoria eu entendi, calcula em decibéis, tem um limite mínimo para ouvir, eu só vou usar log na base 10. Beleza, estou entendendo tudo. Quero ver na prática, beleza. Vamos lá. Uma fonte emite sons de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Então, a intensidade, né? Porque o watt por metro quadrado é a unidade de intensidade. É 10 a menos 6. Qual é o limite que o ser humano pode ouvir? O limite é o I0, ou I de origem, que é 10 a menos 12. Esse valor você não decora, tá bom? Vem na questão. Ó. O limite de
audibilidade, limiar mínimo. Menos do que 10 a menos 12, tipo 10 a menos 14, você nem escuta nada. 10 a menos 11, escuta. Porque 10 a menos 11 é maior do que 10 a menos 12. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. A intensidade na escala decibéis. Porque lembra que o watt por metro quadrado não é o mais usado. O que a gente mais usa é o decibel. E agora, Belis? Como é que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa é colocar a fórmula. Então, a quantidade de decibéis é 10 log de I dividido por I0 na base 10. Beleza? A base sempre vai ser 10? Vai. Sempre. Fica despreocupado. Obrigatoriamente, a base é 10. Então, fica N igual a 10 log... Vamos lá. Vou fazer a continha aqui do lado. Ó. I dividido por I inicial, que é o limiar. O I mínimo. Então, fica 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 12. Como é que eu divido duas potências de 10? Quem lembra? Como é que eu divido duas potências de 10? Conserva a base e faz o que com os expoentes? Quem lembra? Conserva a base e faz o quê? Ninguém lembra? Subtrai. Então, quanto é menos 6 menos 12? Menos 6 menos 12 fica menos 6 mais 12. Perfeito, Lu. Então, fica 10 a 6. Então, essa partezinha aqui, ó, eu vou colocar o valor pronto, ó, 10 a 6. E agora vem a parte mais fácil, né? Quanto é o log de 10 elevado a 6 na base 10? Lembra que eu falei pra gente que a gente vai usar log, mas a gente vai usar a coisa mais fácil do mundo de log? Quanto é log de 10 elevado a 6 na base 10? Que eu acabei de falar na instante. Aplica as propriedades logarítmicas aí. Quanto é que dá? Caramba, que decepção, gente. Falei na instante para vocês. Quanto é log de 10 elevado a 6 na base 10? É o mais básico de logaritmo. E isso é só pegar aquele 6 para lá em cima e puxar para frente. Ó. É a coisa mais fácil do mundo. E 10 vezes 6 dá 60 decibéis. Então, esse som tem uma intensidade, tem um volume de 60 decibéis. Porque decibel que a gente usa no dia a dia, né? Não é watt por metro quadrado. É decibel. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Alguma dúvida na questão 1? Vocês entenderam como a gente vai usar? Tranquilo? Certo. Bom, lembra que eu falei para vocês que quando a gente viu fenômenos ondulatórios, eles servem tanto para ondas longitudinais como para ondas transversais, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Por exemplo, som é mecânica, luz é eletromagnética. Só tem um fenômeno que não acontece com o som, que é o fenômeno da polarização. Ó, polarização não acontece com som. Todos esses daqui acontecem com o som e com a luz, ou seja, com ondas longitudinais, com ondas transversais, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Você só tem que ter atenção na polarização, porque polarização, que é aquele processo de filtrar, só acontece com ondas transversais. Não acontece com som, porque som não é transversal. Som é longitudinal. Então, todos os fenômenos, eles acontecem com todos os tipos de onda, exceto a polarização. Isso também eu falei na aula passada, isso aqui é para reforçar mais uma vez. Aí, bora ver agora, ó, esses fenômenos aqui. Mais uma vez, lembra que a gente já viu todos eles? Lembra, Lucas, você perguntou na instante do efeito Doppler? A gente já viu todos esses fenômenos. Bora ver agora mais uma vez, só que agora a gente vai ver aplicado por som. A gente viu no geral.
A gente viu tanto esses fenômenos para a luz como para o som. Agora a gente vai ver específico para o som. Aí na aula que vem a gente vê específico para a luz. Não é uma coisa nova, tá certo, gente? É os mesmos fenômenos ondulatórios que nós já estudamos, só que agora a gente vai ver ele específico para o som. Estou sendo claro para vocês? Sim. Então vamos lá. Reflexão do som. No dia a dia, tem uma palavrinha com 3 letras que vocês usam para denominar esse efeito de reflexão em ondas sonoras. Tem uma palavrinha no dia a dia com 3 letras que você usa que significa reflexão da onda sonora. Que para você é como se fosse sinônimo e hoje a gente vai aprender que nem sempre é sinônimo. Qual é essa palavrinha no dia a dia? Isso! Gente, foi muito rápido. Teve várias pessoas que falaram aí, só vi aqui o último, é porque só registra uma fala. Quando uma fala e a próxima fala, a outra já sumiu. Eu vi que teve pessoas que falaram ali, então, parabéns. É o eco. Então, o eco é o nome que se dá à reflexão do som. Só que tem um porém nisso que já já eu falo. Mas antes disso, a luz também tem reflexão, Beleza? Tem. A luz também tem reflexão. Mas o nome não é eco, tá? Eco é só para reflexão do som. Por exemplo, você se olha no espelho. Vamos supor que você consiga a proeza de se olhar no espelho e não quebra. Eu sei que é difícil, mas vamos supor que você olhou no espelho e não quebrou. Teve reflexão? Teve. A luz que o seu corpo refletiu, bateu no espelho e voltou para o seu olho. Teve reflexão. Mas não se chama eco. Eco é quando um som sai de uma fonte, bate em um obstáculo e volta para você. Aí pode ser chamado de eco, porque é a reflexão do som. Estou sendo claro? Só que tem um porém. Como nas cavernas, isso. Locais abertos, que não tem móveis. Tem um porém. Nosso ouvido, biologicamente, ele não consegue... Esse assunto tem muito de biologia, né? Ele não consegue ouvir sons se o tempo entre o primeiro e o segundo som for menor do que 0,1 segundos. Se você falou uma coisa e outra pessoa falou e os dois sons chegaram no seu ouvido com um tempo menor do que 0,1 segundos, você não consegue ouvir aquele outro som. Para ser ouvido, é como se fosse uma única coisa. Por isso que existem 3 tipos de reflexão. As pessoas pensam que só tem o eco. O eco é o mais importante. O eco é o que mais cai em vestibulares. Mas também existe o reforço, a reverberação e, aí sim, o eco. Todos eles são fenômenos de reflexão. Por isso que eu falei que o eco não é só e somente só reflexão, porque a reflexão também pode ser reverberação ou pode ser reforço. E aí, beleza, o que é cada um? Reforço é quando essa diferença de tempo que um som chega no seu ouvido, ele é menor do que 0,01. E aí, seu ouvido, ele ouve como se fosse um som só. Ele reforça aquele primeiro som. Então, não existe o eco. Porque o tempo entre o primeiro som e o segundo é menor, muito menor do que 0,1 segundos. E aí, para você, é como se fosse um som só, e o som, ele só tem um reforço no seu ouvido. A reverberação é se esse tempo for menor do que 0,1 segundos. Não é muito menor. Aqui é muito menor. Quando a gente bota 2 menores, significa muito menor. Quando a gente coloca só um, é só um pouco menor. Tipo 0,09. É menor. Tá? Então, reverberação é o que acontece, por exemplo, em teatros. Teatro, ele é feito de uma maneira para o som reverberar, bater nas paredes do teatro e voltar para o seu ouvido para poder ajudar que você entenda as falas dos personagens. Porque o som no teatro, ele tem que ser projetado de uma maneira que você escute com mais facilidade.
Então, ele tem que ser projetado de uma maneira que essa sensação do som ela permaneça no seu ouvido por um tempo maior. Então, existe uma engenharia, não sei se vocês sabem disso, mas existe uma engenharia chamada de engenharia de som. Você sabia que existe essa engenharia? Existe engenharia civil, engenharia aeronáutica, engenharia da computação, engenharia de alimentos, e existe uma engenharia de som. É um campo da engenharia, um campo não, né? Desculpa, mas é uma opção de engenharia, né? Para quem, por exemplo, faz engenharia, é uma opção de você seguir. A pessoa que faz engenharia de som é uma pessoa que vai, por exemplo, projetar como é que deve ser o formato de um teatro, como é que tem que ser o formato da sala de um cinema, onde é que vai botar a caixinha de som, onde é que não vai botar, como é que projeta um trio elétrico. Você pensa que trio elétrico é feito de qualquer maneira? Não. Aquilo ali tem toda uma engenharia por trás para que o som seja de qualidade até mesmo as pessoas que estão mais distantes. Em um show, por exemplo, um show de um, sei lá, qual é o cantor da moda aí, gente? Um cantor que, antes da pandemia, fazia shows para muitas pessoas. Quem é hoje em dia aí? Na minha época era Cazuza, então faz muito tempo. Na época de vocês é o quê? Gustavo Lima? É Gustavo Lima que tá bombando aí? O que é que bomba aí? Mas me fala um aí, só um. Quem é que tá mais bombando hoje em dia? Tem ninguém bombando hoje em dia? Tá. Então vamos pegar Gustavo Lima mesmo, que é o que eu lembro aqui do nome dele. E eu sei que ele é mais recente. Então esse Gustavo Lima aí, quando ele vai fazer um show em uma casa de shows, é diferente quando ele vai fazer um show em local aberto. Porque a engenharia... Luan Santana, pronto. Luan Santana vai fazer um show em uma boate, por exemplo, uma casa fechada. É diferente a engenharia de som quando ele vai fazer um show em um som em local aberto. A engenharia de som é completamente diferente e ele tem um profissional para isso. Esses artistas que têm como é que eu posso falar? Uma estrutura muito grande por parte deles, todos eles têm os seus engenheiros de som, tá? Então, por exemplo, a voz fica melhor ou pior dependendo do lugar do show. Aí eles estudam justamente para não ficar nem pior nem melhor, independente se está na frente ou atrás. Nesses artistas grandes, viu, Lu? Agora, se você for em um artista pequenininho, que não tem um engenheiro de som, que não tem equipamentos específicos, obviamente é melhor você ficar mais perto do palco. Quanto mais distante você estiver, vai ser pior para você escutar o som, para você entender o que está falando. Às vezes, até perto do palco é ruim, porque às vezes tem interferência. Lembra daquele fenômeno de interferência? Aí, às vezes, o negócio é tão mal projetado que até mesmo perto do palco é ruim. Às vezes, até no meio é melhor. Não ficar nem muito atrás, nem muito da frente. E isso tudo o engenheiro de som vai calcular. Quem for fazer engenharia civil e arquitetura vai ver um pouquinho disso. Tem uma disciplina na engenharia civil e na arquitetura chamada de conforto acústico, que você vai ver como é que é projetado os ambientes. Por exemplo, você não pode projetar uma casa de show, um teatro, da mesma maneira que você projeta uma sala, da mesma maneira que você projeta um quarto. Você vai ver que tem maneiras diferentes de projetar, que é chamado de conforto acústico. Tudo isso é levado em conta, tá? Mas quando é teatro, quando é casa de show, geralmente eles contratam engenheiros de som para poder fazer essas contas, e não um arquiteto, e não um engenheiro civil. Porque o arquiteto e o engenheiro civil tem noção, tá? Mas não é ele a pessoa específica que vai fazer essas continhas. Mas ele tem noção do que acontece. Então, a reverberação é quando o tempo entre o primeiro som e o segundo som é menor do que 0,1 segundos, mas não é tão menor. E aí o som, ele permanece por mais tempo no seu ouvido. E aí dá para você entender melhor a fala do personagem. Tá? E o último é o eco. O eco é quando o tempo é maior do que 0,1 segundos. Aí tem que ser... Vixe, eu botei as setinhas erradas ali e ninguém me consertou. Eu falei menor e botei a do maior. Desculpa. Quando o tempo é muito menor, é reforço. Quando o tempo é um pouco menor, é reverberação. E quando o tempo é maior do que 0,1 segundos, é o eco. Você ouviu o primeiro som, ele se extingue, ele acaba,
e depois você ouve o segundo. Quando você ouve o primeiro e depois você ouve o segundo, é o eco. É quando o tempo é maior do que 0,1 segundos. Você fala, por exemplo, na frente de uma caverna, você fala oi, aí faz oi, oi, oi. Então, isso é o eco. A reverberação seria oi. Ficou mais fácil de você escutar, porque o som se prolongou mais. O eco tem o primeiro som, oi, aí se encerra e tem o segundo, oi. Isso é eco, tá certo? O mais estudado é o eco. O eco é o mais conhecido, é o mais estudado. Para ter eco, no mínimo, entre você e o obstáculo que o som vai voltar, tem que ser 17 metros. No mínimo, essa distância entre você e o obstáculo tem que ser 17 metros. Ah, Belis, e por que não 16? Por que não 15? Por que tem que ser no mínimo 17? Pode ser mais do que 17? Pode. Para ter eco, pode ser 18 metros, pode ser 20 metros. Mas se tiver menos do que isso, você não vai ter eco. Por quê? Para ter eco, o som tem que sair da sua voz, da sua boca, não da sua voz não, da sua boca, bater na parede, aí esse é o primeiro som, o som de ida. Aí quando bate na parede, ele vai voltar para você, que esse é o segundo som, é o som de volta. Você concorda comigo? Velocidade não é distância sobre tempo, vocês lembram do primeiro ano ainda? Velocidade é distância sobre tempo. Só que para ter eco, o som tem que ir e o som tem que voltar. É a mesma distância para ir, é a mesma distância para voltar. Por isso que fica 2ΔS na fórmula. Vocês entendem por que fica 2ΔS? Porque na ida tem um ΔS. Na volta tem outro ΔS. ΔS mais ΔS, 2ΔS. Quem lembra qual é a velocidade do som aproximadamente no ar? Quem lembra qual é a velocidade do som aproximadamente no ar? A gente falou na estante, no início da aula. A velocidade do som no ar é aproximadamente quanto? Quem lembra? Quem quer chutar? Chuta aí para ver se acerta. Não lembra, tudo bem. Já vi que não lembra, mas chutando. Quanto é que vocês acham que a velocidade do som no ar aproximadamente? Vixe, nem para chutar? A velocidade do som no ar aproximadamente é 340 metros por segundo. Claro que a gente sabe que depende da temperatura, por isso que a gente fala que é aproximadamente. Tá? E o tempo para ter eco? O tempo até eco tem que ser 0,1 segundos ou mais. 0,1 segundos ou mais. Fazendo por excredo, fica 2ΔS igual a 340 vezes 0,1. 2ΔS igual a 34. ΔS igual a 17. Por isso que para ter eco, a distância mínima é de 17 metros. Se tiver mais do que isso, beleza. Tem eco. Menos do que isso, não tem eco. Deu para entender por que o eco só acontece com no mínimo 17 metros? Pessoas, vocês estão vivinhas aí ainda aí? Sim, deu para entender? Gente, participa. Se eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Eu sempre vejo Lineker, Lu, Gabi, Laís, pessoal falando, e eu não vejo algumas pessoas, né, respondendo na sala, assim, fica difícil de saber se está todo mundo entendendo. Eu sei que essas pessoas que estão aqui me respondendo sim, não, repete, estão entendendo. Mas vocês que estão aí caladinhos, que não falam nem pelo chat, fica difícil para mim. Tá? Então só vai ter eco no mínimo 17. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Já percebeu que quando você vai na casa de um amigo seu, que acabou de comprar uma casa, ele não botou móveis na casa ainda, a casa está vazia, e você entra na sala dele e você fala, pô, casa bonita, aí bonita, bonita, tem um eco na sala dele, e provavelmente a sala dele não tem 17 metros ou mais, não tem 20 metros na sala de uma pessoa normal. 20 metros, gente, é a sala da casa de Ana Hickman.
de um cantor desses aí sim tem 20 metros. A sala de uma pessoa normal é 5 metros, 6 metros, quando muito 8 metros. Ah, beleza, mas na minha casa é 17 metros. Aí tudo bem. Você mora em uma mansão, eu não sabia, desculpa. Mas não é comum uma sala ter 17 metros de extensão. Mas ainda assim, quando você chega na casa dessas pessoas e você fala, se tiver sem móveis ainda, você consegue perceber eco. Por que então você ouve eco se a parede da sala dessas pessoas não tem 17 metros, se a parede da sala dessas pessoas tem 6 metros, por exemplo? Por que então você mesmo aqui dentro, quando você fala, você escuta eco? Eu falei que no mínimo tem que ser 17. Mas se a sala está vazia, você consegue ter eco menos de 17. Por quê? Vocês me disseram que entenderam o assunto. Uns 4 ou 5 me dizem que entendeu e a maioria ficou calado. Quando você fica calado, significa que você entendeu realmente. E aí? Por que então tem eco nesses ambientes? Sabe por que tem eco nesses ambientes? Porque o som vai, vamos supor, na ida, né? Aí ele percorreu aqui, sei lá, 5 metros na ida. Aí ele volta, percorreu mais 6. Aí ele volta de novo, percorreu mais 6. Até que chega no seu ouvido e acaba completando mais do que 17. Agora, se tivesse móveis, se tivesse um sofá aqui, o som já foi, voltou, chegou no seu ouvido, lembra daquele tempo de 0,1 segundo? Chegou tão rápido no seu ouvido que para seu ouvido é um som só. Então você escuta somente uma vez. Então só existem ecos em ambientes que não tem 17 metros de distância entre você e o ambiente, se não tiver móveis, para o som poder ir e voltar várias vezes, até que essas várias vezes completem mais do que 17 metros. Se tiver sofá, se tiver cadeira, mesa, o som bate nesses locais e volta tão rápido para o seu ouvido que não dá tempo de ter uma diferença maior do que 0,1 segundos. E aí, para ser ouvido, é como se fosse um som só. Deu para entender por que acontece eco nesses ambientes, mesmo que não tenha mais do que 17 metros? O próximo fenômeno da refração. Quem lembra, em uma linhazinha, o que é refração? É o mesmo lá que a gente estudou na parte de fenômenos ondulatórios. Só que lá a gente viu no geral. Aqui agora a gente vai ver por som. Mas o que é a refração no geral? Uma frasezinha com 3 palavras, 4 palavras. O que é o fenômeno da refração? É quando acontece o que com a onda? Como é que eu sei que uma onda sofreu refração? Olha para as imagens aí. Como é que eu sei que uma onda sofreu refração? É quando acontece o quê? Tá bem fácil aí se você olhar para as imagens. Vixe, meu Deus do céu. Desvia? Não, Lu, porque, ó, essa imagem aqui tem refração e não teve desvio, ó. Isso, Gabi. Refração é quando ela atravessa dois meios. Ou seja, quando ela muda de meio. Agora, Lu, ela pode mudar de meio e realmente desviar a direção se o ângulo não for 90 graus. Porque se o ângulo for 90 graus, ó, Lu, ela não muda a direção. Então, não é obrigado a ter a mudança na direção. Pode ter mudança na direção, Belis? Pode, Lu. Pode ter mudança na direção. É obrigado a ter? Não. Então, o que é refração é quando uma onda passa do ar para a água. Quando você está dentro da piscina e você escuta alguém te gritando, isso é refração. É quando passa do ar para o vidro, tá? Isso é refração. Você está com o vidro fechado e você ouve a buzina de um carro lá fora. Refração. O som saiu do ar, passou por dentro do vidro e chegou em você de novo. Isso é refração. Então, quando muda de meio, passa do ar para a água, da água para o vidro, do vidro para o diamante, do óleo,
para gasolina, não importa, mudou de meio, é refração. E quando tem refração, não muda a frequência. Não muda a frequência. Lembra que da luz, frequência é a cor, que a gente falava que não mudava a cor da luz, quando eu expliquei no geral, eu falei, ó, gente, você pega um laser, bota um laser para dentro da água, você vê que o laser entra na água, mas não muda a cor. Porque na luz, frequência é cor. E no som, Belis, frequência é o quê? Frequência se o som é agudo ou grave. Então, quando você está dentro da piscina e alguém fala com você, a voz dela nem fica mais aguda, nem fica mais grave. Porque refração não muda a frequência. Refração muda velocidade e comprimento de onda. Ele muda velocidade e comprimento de onda. Lembra que a fórmula é V igual a lambda vezes F? Se o F, que a frequência não mudou, é porque velocidade e o comprimento de onda muda. Então, vamos lá. Resumão de novo. Falando de novo. Se eu perguntar para você o que é refração, você vai responder. É quando a onda passa de um meio para um outro meio. Tudo bem? Refração, quando passa de um meio para um outro meio. E o que é que muda? Muda velocidade e comprimento de onda. O que é que não muda? Frequência. Então, no caso da luz, quando não muda a frequência, significa luz de mesma cor. No caso do som que não muda de frequência, é o som que é agudo, continua agudo, o som que é grave, continua grave. Tá certo? Outro exemplo de refração que acontece no dia a dia é em ambientes com diferentes temperaturas. Por exemplo, você tem um ambiente com ar-condicionado. Geralmente, logo no início, a parte de cima, o ar vai sair dali de cima, né? O ar vai estar frio, a parte de baixo vai estar mais quentinha. Aí o ar frio desce até que resfria todo o ambiente. Em ambientes com diferentes temperaturas, para a onda, que não é um ser vivo, né? A onda não tem como saber que é o mesmo ambiente. Se tem diferença de temperatura, para ela é como se fossem dois ambientes diferentes. Porque, por exemplo, em dias frios, aqui embaixo está frio e aqui em cima está quente. Por que em dias frios é assim? Porque lembra que o ar frio é mais pesado? O ar frio desce. Então, para a onda, é como se fosse dois meios. Aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. Aí vai ter a refração, que são dois meios diferentes. Em dias quentes também. Só que em dias quentes, né, o ar quente sobe. Aí, em dias quentes vai acontecer a mesma coisa. Só que, inicialmente, em cima está mais frio e embaixo está mais quente, porque o ar quente vai subir. E aí, vai ter refração também, vai ter refração também. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Eu não vejo cair muito em vestibular. É mais que você saiba que se tiver temperaturas diferentes, as moléculas vibram quantidades diferentes. Então, para um som, é como se fossem meios diferentes. Isso aqui é mais a título de curiosidade. Estou sendo claro? Eu, por exemplo, não vou cobrar isso nas minhas provas. Ah, beleza, mas você não vai cobrar, você está dando, mas sempre antes da prova, eu falo para vocês, né, gente? Estuda tal assunto. Aqui eu dou muito mais coisa para você entender que para a onda, que não é um ser vivo, se ela está vendo um local, mesmo que seja a mesma sala, mas ela está vendo temperaturas diferentes em cima e embaixo, para ela é como se fossem dois meios diferentes. Difração. Quem pode, olhando para a imagem aí, e lembrando das aulas passadas, me dizer o que é difração, de maneira bem simples? É a capacidade de quê das ondas? O que é difração? É a capacidade de quê? Olha para a imagem. O que é difração? É a capacidade da onda fazer o quê aí? O que está acontecendo com a onda aí? Atravessar? Não, ela não está atravessando. Expandir não é a palavra mais correta. Porque atravessar é passar por dentro, né? Ela não está passando por dentro da parede, por exemplo. É a capacidade de passar por flechas, beleza, tá certo, mas a gente fala de contornar obstáculos.
de passar por obstáculos, a gente chama de contornar obstáculos. Então, tem um carro aqui. Esse carro buzina. Mesmo que você não esteja vendo o carro, você ouve o som, porque ele contorna o obstáculo, que no caso é a esquina, e chega até você. Quando eu boto aqui, ó, a minha mão na frente da boca, você escuta o som, porque o som contorna o obstáculo, chega até o microfone do celular e você escuta. Então, difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Beleza? Difração acontece com a luz? Sim, mas não para obstáculos grandes. Porque a luz só consegue contornar obstáculos muito pequenos, porque o comprimento de onda dela é muito pequeno. Já o som consegue contornar obstáculos grandes, porque o comprimento de onda dela é grande comparado com a luz. E o som, Belis, consegue contornar obstáculos que vão de que tamanho a que tamanho? Eles vão de 17 a 1,7 metros. Como é que eu faço essa conta, Belis? Lembra que você escuta sons de 20 a 20 mil hertz? Quando você bota na fórmula, ó, V, lambda vezes F. Então, lambda é V sobre F. Aí você bota esse F aqui, 20, aí dá 17 metros. Você bota 20 mil, dá 1,7 centímetros. Então, o som, ele consegue contornar obstáculos que vão de 1,7 até 17 metros. Por isso que a difração é mais fácil no som do que na luz. Mas é importante lembrar que tem difração na luz. Tem difração na luz. Só que a luz só consegue contornar obstáculos bem pequenininhos. Lembraram que a difração foi das aulas passadas? Foi do assunto da gente ainda. O assunto é recente agora, do assunto da aula passada. Lembraram que foi o que é difração? Que é a capacidade de contornar o obstáculo? Ressonância é quando um objeto vibra na mesma frequência de outro. Esse daqui, ó, nem vou perder meu tempo. Esse aqui eu tenho certeza que vocês lembram ainda. Quando uma pessoa canta, a depender do tipo de voz, da frequência dela, ela consegue emitir um som que vibra na frequência do copo, aí o copo recebe essa energia, vibra tanto que ele quebra. Então, a ressonância é quando o objeto ele vibra na mesma frequência do outro. Ressonância sonora é quando essa frequência é a frequência do som. Lembraram aí de ressonância? Estão conseguindo lembrar do assunto? Isso tudo aí, viu, gente? É revisão, tá? Difração, refração, ressonância, tudo eu já falei. Tudo isso é, né, um reforço de fenômenos ondulatórios, olhando agora especificamente para o som. É um reforço do que a gente já viu. Interferência. Lembra que pode ter interferência construtiva e interferência destrutiva? Construtiva é quando duas ondas se somam, aí o volume aumenta. Interferência destrutiva é quando duas ondas se subtraem, aí o volume diminui. Vocês sabiam que isso é muito usado? Não sei se vocês têm, mas isso já é uma coisa que você pode comprar. Fones de ouvido que tem um sistema anti-barulho. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar? É um fone de ouvido que você liga, alguns já é sempre ligado, alguns tem que ligar. E quando você liga, ele emite uma onda que é oposta, está em oposição de fase da onda que vem até você. Se a onda que vem em você está para cima, ele emite uma onda de mesma frequência, igualzinha, para baixo. Aí uma cancela a outra e você fica sem barulho dentro do seu fone de ouvido, só escutando o som normal ali dentro. Isso é um fenômeno de interferência. Você emite uma onda oposta à primeira onda, para uma onda destruir a outra, que é interferência destrutiva. E aí você escuta com mais qualidade, porque você não tem interferência do meio externo. Estou sendo claro? Eu estou passando rápido nisso aqui, gente. Funciona também com aquelas espumas. A espuma, Gabi, não é assim. A espuma é para absorver.
A espuma, ela não emite uma outra onda para dar interferência e destruir. A espuma, ela absorve a onda sonora para evitar interferência, galera. Porque se não tivesse a espuma, ela poderia bater na parede, voltar, uma onda interferir na outra e aí prejudicar a gravação do CD, por exemplo. Então, a espuma é mais para absorver o som e evitar a interferência. Mas ela não tem um sistema de, no caso da espuma, de emitir uma onda oposta. Tá certo? Isso tem que ter um equipamento para fazer isso. Um fenômeno, gente, isso aqui é um fenômeno bem raro. Eu também nunca vi cair isso aqui em vestibular. Ah, Belis, caramba, nunca deu vestibular, tu vai cobrar pra gente? Não, criatura, eu não vou cobrar. Isso aqui é só conhecimento para você, eu não vou cobrar. É o fenômeno do batimento. Batimento é um tipo de interferência quando duas ondas, elas têm frequências muito próximas. Aí tem locais que a interferência delas é destrutiva, tem locais que a interferência dela é construtiva. Como a frequência delas é próxima, tem hora que elas se juntam e aí se somam. Tem horas que uma está para cima, outra para baixo, ela se subtrai. Aí no batimento é quando a frequência de uma é um pouquinho diferente da outra, aí tem hora que soma, tem hora que subtrai. Isso aqui, dificilmente você vai ver cair em vestibular. É a título de conhecimento. Mas lembrando sempre que quando chega perto da prova, eu falo para vocês o que, é que eu vou cobrar. Ó, a gente já viu isso na aula passada, né? A formulazinha para calcular a interferência. Quando esse N é par, a interferência é construtiva. Quando é ímpar, é destrutiva. Isso quando a onda está em fase. O que é onda em fase, Belis? Quando uma está para cima, a outra está para cima. É onda em fase. E quando uma está para cima, Belis, e uma está para baixo, aí isso significa oposição de fase. Aí é o contrário. Aí agora, o ímpar é construtivo e o par é destrutivo. Tudo isso já foi nas aulas anteriores. Eu estou reforçando mais uma vez. Tá certo? Eu espero que não esteja sendo novidade para ninguém, porque isso aí foi, inclusive, nosso assunto da aula passada. E o último efeito da gente hoje é o efeito Doppler. Em uma palavrinha, como é que a gente pode caracterizar o efeito Doppler? 2, 3 palavrinhas. O que é o efeito Doppler? É quando muda o quê? O que é que muda no efeito Doppler? Perfeito, Lu. E para mudar, Lu, essa frequência, então, efeito Doppler muda frequência. E para mudar essa frequência, tem que ter o quê? O que tem que ter para mudar essa frequência? O que tem que ter para mudar a frequência no efeito Doppler? Quem lembra? Olha para a figura. O que tem que ter para mudar a frequência? Som? Não, som óbvio, né? Porque se não tiver som, você não vai escutar nada. Som tem que ter. Isso, Gabi. Tem que ter movimento. Hugo, não necessariamente afastar, Hugo. Afastar é uma possibilidade. Mas pode ser afastar ou aproximar, Hugo. Mas quando aproxima, Hugo, aí vão chegar mais ondas, a frequência aumenta e o som é agudo. Mas quando afasta, chega menos ondas, a frequência diminui e o som é grave. Então, para ter efeito Doppler, tem que ter movimento. Ou de quem está ouvindo o som, ou de quem está emitindo o som. De um dos dois, não importa qual. Ou dos dois. Os dois também pode. Só não pode ficar parado. Se os dois ficarem parados, nem vai chegar mais ondas, nem menos ondas. Então, a frequência nem aumenta, nem diminui. Lembraram aí do que é efeito Doppler? Lembra? Quando a música está longe, tá uém, 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 uém. Quando ela vai chegando perto de você, fica uém, 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 porque a frequência aumenta. Quando vai se aproximando de você, a frequência aumenta. Aí depois que passa para você, fica uém, 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 a frequência diminui. Isso, exato. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, isso é efeito Doppler. Só que existe uma fórmula para saber o quanto a frequência diminuiu ou o quanto a frequência aumentou. Essa fórmula aqui. O que é FAP?
é a frequência aparente. Parece difícil, Lu, mas não é não. Quer ver? Eu vou fazer uma continha para você, você vai ver que não é difícil. FAP é frequência aparente. A aparente é a que você escuta. De novo, FAP é frequência aparente. A aparente é a que você escuta. FF é a frequência da fonte. Fonte é que está emitindo o som. Então, aí nesse exemplo da figura, quem é que vai ouvir a frequência aparente? É a pessoa que está caminhando ou a pessoa que está dentro do carro de som aqui? Quem que vai ouvir a frequência aparente? A pessoa caminhando? Exatamente. Beliz, e a pessoa dentro do caminhão, ela não muda a frequência que ela escuta, não? Não. Porque para onde o carro for, a pessoa vai. Se o caminhão for para frente, a pessoa vai para frente. Se o caminhão for para trás, a pessoa vai para trás. Então, para essa pessoa dentro do caminhão, a frequência nem aumenta, nem diminui. Tá certo? Nem aumenta, nem diminui. Ok? VS. O que é VS, Beliz? É a velocidade do som. Quem lembra a velocidade do som aproximadamente? Na questão vem escrito. Mas quem lembra qual a velocidade do som aproximadamente? 340. VO. VO é a velocidade do observador. É a velocidade da pessoa nesse caso. Se a pessoa estiver parada em repouso, qual é a velocidade do observador? Se a pessoa estiver parada em repouso, qual é a velocidade do observador? 0. Perfeito, Link. E aqui embaixo, VF. Agora tá fácil. FF é frequência da fonte. Então, VF é o que, VF? FF, frequência da fonte. VF, o que significaria o VF? Ai, meu Deus do céu. Sério? Aí, Lu, obrigado. Velocidade da fonte. FF, Gabi, é a frequência da fonte. V de vaca, VF é a velocidade da fonte. É porque V e F, né, o som é parecido. Beleza. Eu entendi o que é cada letra. Mas, por que tem esse mais ou menos? É simples, é só uma convenção. Sempre que estiver indo para a direita, o sinal é de mais. Sempre que estiver indo para a esquerda, o sinal é de menos. Só isso. Então, se a pessoa caminha para a direita, você vai botar mais. Se a pessoa caminha para a esquerda, você bota menos. Se o carro dirige para a direita, é mais. Se o carro dirige para a esquerda, é menos. Beleza? Tem certeza que isso é fácil? Juro para você que é. Vou mostrar para você uma continha já. Vai ser facinho. Mas só para lembrar, também tem efeito Doppler na luz. Também tem efeito Doppler na luz. Lembra que eu expliquei sobre isso? Quando uma estrela se afasta de você, a frequência diminui. E frequência diminuindo, a luz dela fica mais vermelha. Quando a estrela se aproxima de você, a frequência aumenta. E aí a luz dela se torna mais azul, que a gente chama na astronomia de redshift, desvio para o vermelho, ou blue shift, desvio para o azul. Isso aqui é só curiosidade, né? Saber os nomes é só curiosidade. O importante é que você saiba que também tem efeito Doppler, que é o efeito de mudar a frequência, tanto para o som quanto para a luz. O único fenômeno que não tem para os dois é a polarização. Polarização só tem para a luz. Todos os outros têm para os dois. Só a polarização que é só para a luz. Beleza? Faz um exemplo aí nessa continha. Vamos lá. É minha última coisinha de hoje e eu libero vocês. Certo? Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada. Então, tem aqui um carro e a velocidade desse carro é 20 metros por segundo. O carro se aproxima em sentido oposto de uma moto. Se eu desenhei o carro para a direita, eu desenho a moto indo para onde? Se é sentido oposto. Eu, obviamente,
vou ter que desenhar a moto vindo para a esquerda, concorda comigo? Finge que isso aqui é a moto. Eu desenho a moto vindo para a esquerda, a 10 metros por segundo. Alguma dúvida nas duas primeiras frases da questão? Alguma dúvida nas duas primeiras frases? Não. O motorista do carro, para alertar o da moto, buzina. Então, o motorista do carro buzinou. Ele emitiu um som, ó. Ele buzinou. Ele emitiu um som. E o som percebido pelo cara da moto foi 640 Hz. Então, a frequência percebida pelo cara da moto. A frequência percebida, eu chamo de frequência da fonte ou eu chamo de frequência aparente? Qual é a frequência percebida pela pessoa? É a da fonte ou é a aparente? A aparente. Então, essa aqui é a frequência aparente. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Qual é a frequência da fonte? A frequência original da buzina. Porque quem está dentro do carro não ouve uma frequência diferente. Porque para onde o carro está indo, a pessoa dentro do carro também vai. E agora, beleza? Agora é só pegar a forma, ó. Frequência aparente é a frequência da fonte, parênteses, velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos, velocidade da fonte. Vamos lá, agora é substituir os valores. Qual é a frequência aparente, pessoal? Qual é a frequência aparente? Cri, 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 cri. Qual é a frequência aparente, gente? Isso, Marina, perfeito. A frequência da fonte nós não temos. É o que ele quer que você descubra. Qual é a velocidade do som? Vs significa velocidade do som. Qual é a velocidade do som? 340. Agora, vamos lá. Essa é a parte que você pode ter confusão. O observador é a moto ou é o carro? O observador é a moto ou é o carro? Quem está escutando o som da buzina? A moto. O carro não. O carro, Mari, ele é o emissor. O carro, ele é a fonte. O carro emitiu o som. Mas quem escuta o som da buzina com 640 não é o carro, é a moto. E o carro está indo para a direita ou para a esquerda? Para onde é que o carro está indo? Direita ou esquerda? E eu vou usar o sinal de mais ou de menos quando é direita? Quando é para a direita, é mais ou menos? Mais, perfeito. Então, aqui eu boto, ó, mais. E qual é a velocidade do observador, Belis? Do observador é 10. Estão entendendo? Estão entendendo o que estou fazendo? Sobre velocidade do som de novo. Qual é a velocidade do som de novo? 340. A fonte. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Aqui não é mais, né? O observador é a moto. A moto está indo para a esquerda. Ó, a moto está indo para a esquerda. A moto é menos, né? Então, aqui é menos. A fonte, que é o carro, está indo para a direita. A fonte que é mais. Desculpa, tá? Foi um erro meu. Desculpa. Vocês entenderam porque eu troquei o sinal aí? Vocês entenderam porque eu troquei o sinal, gente?
Sim. Então, vamos lá. Quanto é 340 menos 10 dá 330. Quanto é 340 mais 20? 360. Não entendeu? Vamos lá, Gabi. Observador é a moto. Olha para o desenho da moto, é de vermelho. A moto, Gabi, está indo para a direita ou para a esquerda? A moto é o de vermelho, que parece uma bicicleta aí. A moto está indo para... Não, Gabi, esquerda. A moto é de vermelho, Gabi. A moto vai para a esquerda. Esquerda é negativo. Conseguiu entender? Eu estava confundindo direita com esquerda, né? Corto zero. 33 não tem como dividir com 36. Mas tem como a gente simplificar. Dá para simplificar por 3. 33 por 3 dá 11. 36 por 3 dá 12. E isso, Lu, a esse 12 passa multiplicando, fica 640 vezes 12, e o 11 passa dividindo. Para adiantar, vai dar aproximadamente 600, deixa eu ver aqui, fazer a conta na calculadora para andar mais rápido. 640 vezes 12 dividido por 11. Dá 698 aproximadamente. Tá certo? Vocês entenderam? Aí você marca a letra B, né? Porque 698 é mais próximo de 700. Ele falou que a resposta era aproximadamente, ó. Aproximadamente. Entenderam, pessoas? Lembra, direita positivo, esquerda negativo. Observador é quem ouve. Fonte é quem emite o som. Então, tchau, tchau. Beijos, abraços para todos vocês. A atividade, a Alice posta para vocês lá no portal Ava, tá? Aí lá ele posta a atividade e vocês olham, tá certo? Até semana que vem. Fique bem, fique com saúde. Tchau, tchau, gente. Laís ou Marina, vocês estão aí do grupo? Tem alguém do grupo ainda?